Olá, Capricorniano, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Bruno. Se é a sua primeira vez aqui, fique muito à vontade. Hoje a gente vai fazer uma leitura para vocês do signo de Capricórnio. Se você não é um capricorniano, caiu aqui de paraquedas. Veja onde tem Capricórnio no seu mapa. Possivelmente a gente vai direcionar essa mensagem para essa área da sua vida. Combinados assim, pessoal? Bom, vamos lá. Vamos agradecer aos nossos mentores, aos nossos guias espirituais, toda a espiritualidade, aos arcanjos, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, Nossa Senhora das Alegrias, Virgem da Penha, Nossa Senhora Aparecida, São Padre Pio, São Germain, a toda a nossa ancestralidade que nos conduz, que nos guia, que se façam presentes. Muito bem. Como potência da leitura, a gente tem um Ás de Copas. Vamos ver qual que é o desafio para a gente receber esse presente que está aí pronto para ser entregue. Com abundância, com recursos, com amor. Muitas vezes a gente não quer... Bora lá, vamos ver qual que é o desafio. Muitas vezes a gente não quer reconhecimento só, a gente quer se sentir amado, não é isso mesmo? Muitas vezes a gente nem está falando sobre dinheiro. Muito bem. Muitas vezes a gente nem está falando sobre dinheiro, sobre bens materiais, sobre matéria. Muitas vezes a gente está falando de amor, de sentimentos genuínos, de se sentir valorizado, de se sentir amado. E é isso que traz o Ás de Copas como potência da nossa leitura. É isso que traz esse transbordar, né, das emoções, do espírito, do fogo, da chama. E como desafio para esse transbordar de emoções, de sentimentos, a gente tem o 7 de paus. O 7 de paus é muito lindo porque ele vem falar da gente defendendo o nosso espaço, da gente defendendo a nossa história. É meio que eu olhando para trás e reconhecendo que eu tenho mais para agradecer do que a pedir, sabe? É eu entendendo que muitas vezes a minha história e a minha jornada, ela vai transbordar para mim apenas. Ela vai fazer sentido para o caminho que eu escolhi viver, sabe? E no fundo do deck a gente tem a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas, ela vem falar muito sobre os domínios, sobre o que a gente precisa cortar, sobre as pessoas que nos podam, sobre as pessoas que desvalorizam a nossa trajetória e faz com que muitas vezes a gente não consiga atingir esse ápice de emoções, né? Esse ápice de sentimentos bons que está o tempo inteiro pronto para nos abraçar. Quando a gente foca demais em situações que não são nossas, em aprendizados que não são nossos, em pesos que não são nossos, a gente para de enxergar o transbordar da vida, né? Que é poder acordar todos os dias, sabe? Coisas essenciais. O que hoje é essencial para fazer o seu copo transbordar? Aqui a gente não está falando de matéria. Por mais que a gente precise da matéria para viver, a gente está falando de uma conexão espiritual maior, que consegue abrir esses caminhos, sabe? Que consegue abrir a matéria, que consegue, antes da gente ser matéria, antes da gente ter esse corpo físico, a gente é espírito. Então a gente precisa buscar o transbordar desse espírito também, sabe? O transbordar dessas emoções, deixar a água. Copas vem falar de água, né? A água, ela precisa, por exemplo, muitas vezes quando a gente tem um copo sujo, é muito sobre isso. Coloque um copo sujo e ligue uma torneira para continuar enchendo esse copo, sabe? É buscar essa água espiritual, é buscar esse caminho que vai ajudar a gente a limpar todas essas impurezas e preocupações que são de fato desnecessárias. Aqui a gente não está falando de uma limitação, por exemplo, eu não tenho o que comer, eu não tenho como pagar alguma coisa. Aqui a gente está falando de situações que são importantes a gente lembrar o que a gente já tem para criar força, transbordar, tirar todas essas limitações para que a gente consiga enxergar que a gente tem o que a gente precisa, sabe, aqui e agora. E a partir do momento que a gente consegue começar a enxergar
o que a gente já tem, a gente cria força para suprir as outras áreas da vida, para suprir, por exemplo, aquela área financeira que está desequilibrada, para suprir aquele relacionamento. Por quê? Porque eu entendo que eu posso transbordar esse copo. Sabe, quando a gente olha para o copo meio cheio ou meio vazio, né? Quando ele tá na metade, assim, eu olho para ele, tá cheio ou tá vazio? Isso é uma reflexão muito importante aqui, porque se eu olho para minha história, para minha trajetória de vida, e se eu defendo aquilo que eu acredito, se eu busco coisas que vão estar congruentes, estar direcionadas e alinhadas com o meu propósito de vida, eu vou entender que tudo que me aconteceu me favorece, sabe? Hoje, aqui, agora me favorece. Então eu começo a olhar para o copo dessa maneira, de uma maneira que ele consegue transbordar um pouco mais, sabe? E obviamente que aqui a gente não está falando só para pessoas que consegue ter essa visão. A gente está falando para pessoas que estão em batalha, que estão lutando para ter o seu espaço. Pessoas que estão ali no momento de o 7 de paus, ele fala de um conflito muitas vezes de você com você, sabe? Mas são conflitos que, se você parar para entender você e você entende que ele não existe tanto, porque são conflitos direcionados a opiniões externas, a maneiras de viver que não é a maneira que é a correta e adequada para você viver, sabe? É muitas vezes eu deixando de viver o meu propósito, deixando de transbordar o meu copo, para poder transbordar copos ou para poder viver histórias que não estão alinhadas comigo neste momento. Então é preciso sim usar essa energia da Rainha de Espadas que vem na leitura para cortar coisas e situações externas que me tiram do foco, que me tiram do meu propósito, que desvalorizam a minha história e a minha jornada, sabe? E aí quando eu começo a entender sobre o meu propósito, sobre o meu caminhar, eu entendo que eu tenho muito mais para agradecer do que a pedir. Eu entendo que tudo o que me aconteceu me levou para uma situação que eu posso estar menos estruturado financeiramente, digamos, mas espiritualmente eu estou mais forte. Eu consigo acreditar mais no meu potencial. Então aqui a gente já tem essa clareza de entendimento que algumas coisas, quando a gente tem muitos conflitos que a gente está vivendo e está acreditando que existe, porque a gente está muito preocupado com a opinião do outro, muito preocupado com o caminho do outro. É aquilo de olhar para a grama do outro e achar que a grama do outro é mais verde que a nossa. Só que a grama do outro pode ser artificial, já escutaram isso? Entende? Então, assim, tem muito que se permitir e reconhecer a sua própria jornada, o seu transbordar. Muitas vezes não vai ser aqui um transbordar que as outras pessoas vão entender, tá? Mas vai ser um transbordar que, se você parar de escutar as opiniões, se você parar de escutar o barulho externo e começa a se escutar, você entende que você tem aquilo que você precisa. Você não precisa de muito mais, sabe? É um momento de, por exemplo, se você está esperando por alguma coisa, por exemplo, eu escolhi seguir esse caminho porque esse caminho é o caminho que vai me fazer me sentir melhor comigo mesmo. Se você está esperando por isso, continue esperando, porque isso está aqui. O Ás de Copas, ele traz esse algo a mais que a gente quer encontrar, sabe? Só que aqui tá muito claro o seguinte, esse algo a mais, ele não vai vir da mão de outra pessoa. Ele não vai vir de uma situação que você criou que tá desalinhada ao seu propósito. Muitas vezes é o direcionamento, é olhar para o caminho que se tem, é olhar para o caminho que escolheu, agradecer e continuar defendendo a sua história, porque ela vai ser reconhecida, sabe? Ela vai ser celebrada, digamos assim. É uma história que tem tudo para ser celebrada. Só que essa celebração, esse encontro precisa acontecer de dentro para fora, sabe? Não é uma coisa que vai acontecer de fora para dentro. O transbordar da copa do Ás de Copas, ele traz isso, ele traz essa flor que cresce de dentro para fora, sabe? Muitas vezes as pessoas, você tá ali plantando,
Só que as outras pessoas não estão conseguindo ver os resultados, e você também, muitas vezes, não está conseguindo ver os resultados. Mas as raízes, antes da flor nascer, as raízes precisam ser fixadas na terra. Sabe? Elas precisam encontrar um espaço onde elas têm estrutura para poder crescer e desabrochar em um determinado momento. E aqui tem o desabrochar dessa flor, tem o desabrochar desse plantio, que nada mais é do que o transbordar da taça, né? Olha que carta é essa, que linda. É o transbordar. É o Espírito que vem e fala, olha, eu estava aqui o tempo todo vendo o seu plantio. Você esperou com paciência, você cortou as coisas que precisavam ser cortadas, você defendeu a sua história, defendeu a sua jornada, mesmo que ninguém entendia naquele momento, você defendeu e agora o seu copo transborda, a sua taça transborda e você começa a ajudar pessoas até que desacreditaram em você em algum momento, tá? Esse transbordar, muitas vezes, não vai vir só da matéria, viu? E lembre-se, a gente tem coisas para entregar nesse mundo que são coisas nem sempre materiais, tá? Às vezes uma palavra que você pode dar para alguém, um abraço, um sorriso, a forma que você trata uma pessoa desconhecida na rua é o transbordar na vida de outra pessoa, entende? E o fato de você poder transbordar na vida de alguém dessa maneira é a forma de você reconhecer que também que você tem o transbordamento, que você tem algo de você para doar, entende? E se valorizar por isso, tá? Vamos ver o que mais? Vamos ver o que mais para vocês, capricornianos. Parece, capricorniano, que você está cortando, né? Cortando pessoas, cortando situações, pessoas que não te apoiam, pessoas que não acreditaram no seu potencial. Parece que agora, de fato, você está cortando. Está cortando do seu caminho, cortando da sua jornada e se aproximando mais de uma conexão espiritual, se aproximando mais de pessoas que vão te ajudar a valorizar o que você entrega, sabe? A valorizar essa água que sai de você e que transborda na vida do outro. Às vezes, se você tem sei lá, 10 reais para uma pessoa, não vai fazer a menor diferença, mas se você puder ajudar uma outra pessoa, às vezes vai mudar o dia de alguém por conta de 10 reais, entende? Não é sobre... E aqui a gente não está falando sobre 10 reais, a gente está falando daquilo que você transborda, daquilo que você tem, de um sorriso que muda a vida de alguém. Vamos ver o que mais, por favor? 3 cartas. Mais 2. Olha que lindo! Mais uma, por favor. Que lindo! No centro da sua leitura, a gente tem o Sol, que é um grande sim, um Ás de paus. Eu falei o Ás de paus, eu estava sentindo essa energia. E o Cavaleiro de Copas. Capricorniano, que coisa linda! E o 4 de paus no fundo do deck. Se aqui a gente está falando de você querendo algo que te impulsione, de você querendo algo que vai transbordar, de você querendo esse transbordamento para a sua vida, isso chega, viu? Isso chega porque a gente tem um cavaleiro trazendo essa copa. Trazendo esse impulso, trazendo isso que está faltando, sabe? Trazendo essa completude. Aqui a gente pode estar falando sim de uma outra pessoa entrando na sua vida. O 4 de paus muitas vezes é a carta do casamento. Para quem está querendo um casamento, tem todas as opções. A gente está falando aqui, a gente tem 2 ases na mesa, são 2 começos.
um começo emocional, um começo espiritual, um transbordamento de energia, de vida, da Kundalini, sabe? Dessa energia vital. Aqui a gente tem uma energia de um novo começo, depois de você muito lutar para fazer valer a sua história, sabe? Eu recebo, eu vou entender aonde que eu tenho Capricórnio no meu mapa, porque eu recebo essa mensagem para mim também. Que lindo isso, que lindo! O Sol dizendo um grande sim. A sua luta valeu a pena. Os desafios que vieram valeram a pena porque você absorveu os maiores aprendizados através disso, sabe? Você não deixou de acreditar em você, mesmo que todos falaram que não ia acontecer, ou mesmo que todos julgaram. Aqui a gente tem uma questão, por exemplo, se você tem dúvida de alguma coisa, olhe bem o que as pessoas estão criticando. Por exemplo, você tem dúvida de 2 jornadas profissionais, olhem bem o que as pessoas estão criticando, porque às vezes é onde está a crítica, que é onde está o problema, está a sua solução, tá? Aqui não é um caminho sobre a opinião das outras pessoas, é você ainda cada vez mais reconhecendo a sua própria jornada e sendo reconhecido por isso, e sendo reconhecido por acreditar na sua história, por cortar o que precisa ser cortado. Tendo pessoas ao seu encontro que vão te levar para esse lugar de completude. Às vezes, aqui a gente pode estar falando não só de pessoas, mas a gente pode estar falando também, por exemplo, eu queria muito alguma coisa que me preenchesse e de repente eu consegui um animal de estimação, sabe? Que vai me trazer essa vida, que vai me trazer disciplina para levar todo dia para passear, que vai me trazer coisas que vão me ajudar a viver o meu propósito cada vez mais, sabe? Aqui a gente está falando de parcerias que vêm para estruturar alguma coisa. Aqui a gente está falando do divino, sabe? A gente está falando sim de relacionamento. A gente está falando de relacionamento, está falando sim de um momento onde você precisou lutar, aquele relacionamento muitas vezes que se você já tem um relacionamento, você precisou lutar demais para poder, sabe, sustentar aquilo e parece que agora o jogo vira. Aquela pessoa entende o esforço que você fez, aquela pessoa, e mesmo que aquela pessoa não entenda, você começa a entender e se valorizar o seu esforço, porque ele valeu a pena, sabe? Não é muito aqui sobre o outro, é sobre as conexões que precisam acontecer, é sobre estar esperando o melhor e receber o melhor, sabe? É sobre receber o melhor que a gente tem. Quando eu falo receber o melhor que a gente tem, eu quero dizer, por exemplo, de você recebendo exatamente aquilo que você merece, entende? Porque tudo aquilo que você acredita verdadeiramente que você merece, você tem, já existe. E isso se manifesta. Isso se manifesta depois de uma cura, depois de cortar as coisas que precisam ser cortadas, depois de deixar o medo para trás. A gente tem uma leitura muito linda aqui, o Sol no centro da leitura, com Ás de Copas. Comece a agradecer. Comece agradecendo. Verdadeiramente, comece agradecendo por merecer algo melhor. Por deixar para trás as lutas, por deixar para trás as pessoas que não acreditaram no seu potencial e se reconhecer e se valorizar, porque alguém estava vendo toda a sua luta, alguém estava vendo, a espiritualidade te acompanhou, você tem um mentor aí do seu lado que te acompanhou. Você tem um mentor aí que acompanhou toda essa guerra, toda essa luta que aconteceu. E é por isso que agora chega o seu momento. Algo vem ao seu encontro, algo que te traz esse transbordar. Algo que te traz esse transbordar.
Que lindo! Que lindo! A carta do Sol com o 4 de paus vem falar também de relações aonde a gente começa a iluminar, por exemplo, eu dediquei muito tempo da minha vida à minha vida profissional. E agora eu sinto que é o momento de eu estruturar a minha vida emocional, digamos assim. Eu me dediquei muito tempo na minha vida profissional e agora eu sinto que é o momento de eu iluminar um pouco mais a minha vida emocional, sabe? E é você fazendo. Na verdade, aqui não é nem muito você fazendo, é você recebendo isso. Porque você já fez, né? Pelo que eu tenho aqui, você já fez. As lutas, os grandes desafios, os grandes obstáculos já aconteceram. Receba essa energia, porque de agora para frente você precisa entender o merecimento para poder receber isso que vai chegar, sabe? Você precisa aceitar que você merece. Porque você sabe a dor, você sabe a luta que teve, que aconteceu. Você sabe o quanto foi difícil para poder muitas vezes estar sozinho e ter que lutar você com você. Para que as coisas acontecessem, para que as pessoas enxergassem o seu valor, sabe? E é como se aqui fosse tipo assim, ninguém enxergou o seu valor. Não é que ninguém enxergou, mas, por exemplo, o reconhecimento ele não vem de pessoas que você esperava receber. Aqui é um reconhecimento que vem de pessoas que estavam com você quando você estava sozinho. Sabe? Da espiritualidade que estava ali do seu lado, de pessoas que estavam fazendo aquela oração, mesmo porque muitas vezes a gente está sozinho porque a gente se fecha, né, para o mundo. A gente acha que a gente tem as nossas lutas, as nossas batalhas e precisa travar elas sozinhas. Mas a gente esquece que existe uma ancestralidade, que existe outros seres que estão ali intercedendo por a gente, mesmo naqueles momentos mais difíceis. E é como a mensagem aqui é como se fosse assim, não se preocupe mais em ter que defender, em ter que provar a sua verdade para ninguém, sabe? Se preocupe apenas em merecer aquilo que vai te ser entregue. Porque se chega algo muito bom e você sente que você não merece, aquilo, por mais que seja algo muito bom, primeiro que não vai fazer sentido para sua vida naquele momento, porque você acha que não merece aquela situação. É importante aqui fazer essa conexão espiritual, essa conexão de você, com o seu passado, com todas as lutas que você já viveu, para você entender o transbordar, para você entender que tem muito mais a agradecer do que a pedir, sabe? E quando você começa esse processo de gratidão por tudo que aconteceu, é onde você se conecta com essa energia maravilhosa que tem aqui na mesa. De novos começos, de novas oportunidades, das sombras ficando para trás, do sol iluminando de uma maneira espetacular, sabe? Tem algo muito positivo pronto para acontecer aí na sua história. Acredita nisso, abraça isso e principalmente entenda que você merece, porque tem batalhas que você enfrentou que só você sabe, viu? Só você sabe. É isso. Essa é a mensagem para vocês. Espero que tenha feito algum sentido aí do outro lado. Voltem sempre, curta, compartilha, se inscreve no canal, isso ajuda a mensagem a chegar para outras pessoas. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.